gente fala assim, essa dor do seu ombro, essa bursite é um verme, a pessoa não acredita, né? Ela tá maluca, tá louca. Algumas mulheres utilizam mais de 200 componentes químicos diariamente, se você for somar todos os componentes dos rótulos de produtos que são utilizados. Então, se você usa shampoo, condicionador, hidratante, a pasta de dente, a maquiagem, o batom, o esmalte, o desodorante, o hidratante corporal, o filtro solar. Então, pega o rótulo dessas coisas que você utiliza e contabiliza os componentes que tem ali, que você vai ver que tem aproximadamente aí uns 200 que você utiliza todo dia, que está Nossa intoxicando o corpo. senhora. Fala pessoal, Anderson Furtado aqui com vocês e você está no canal Escola Terapias Naturais. Você já sabe, né? Estou sempre trazendo um convidado para falar sobre como cuidar da saúde de forma natural. E hoje com vocês, eu sou suspeito para falar porque acompanho o trabalho dela muito de perto. É uma consteladora incrível, consteladora familiar, né? E também naturopata. Então com vocês, Fabiola Furtado. Olá, pessoal, que bom estar aqui, poder contribuir de alguma forma com o canal. Obrigada, Anderson. Fabíola, obrigado por estar aqui conosco. A gente já acompanha o seu trabalho, sabe que é uma correria a sua vida, está sempre aí nas mídias. Bom, eu fiquei muito feliz de poder fazer esse bate-papo com você por alguns motivos. Um eu vou revelar no final do vídeo, e o outro já vamos começar aqui agora, né? Que é falar do que a gente gosta, como cuidar da saúde de forma mais natural. Você é naturopata, naturóloga, e eu queria primeiro saber, né, para a gente contar para as pessoas o que é ser uma naturóloga, uma naturopata, o que faz essa profissão. Então, o naturopata é um profissional que cuida da saúde das pessoas, abarcando todas as técnicas naturais possíveis, não só para tratamento, mas também para prevenção de desequilíbrios da saúde. Desequilíbrios na saúde, que significa doença também. Então, o naturopata faz isso. Então, qualquer coisa que a gente vá pensar que vai tratar da saúde de forma natural seria tratar com o olhar da naturopatia ou não? Seria tratar com o olhar da natureza, né? A naturopatia englobaria você conhecer várias técnicas e às vezes não só uma técnica natural, por exemplo, para quem trabalha com fitoterapia. Então, essa pessoa seria um fitoterapeuta. A naturopatia, você precisa ter um conhecimento bem geral, bastante amplo, para dizer que você é um naturopata, se tornar um naturopata. A naturopatia, então, é a pessoa que trabalha com plantas, ela, para dizer que ele é um naturopata, ela teria mais conhecimento além de trabalhar com as Sim, plantas. precisaria ter outros conhecimentos, trazer outras técnicas naturais. A naturopatia é um conjunto de técnicas naturais para tratar a saúde. Então, eu trabalhar só com florais ou eu só com plantas medicinais, a gente fala só, mas não colocando essas técnicas numa categoria menor, né? Mas eu digo assim, trabalhar com uma forma única, uma técnica única. Isso não faz do profissional ser um naturopata. Ele é um fitoterapeuta, um terapeuta floral. Então, para ser um naturopata, você precisa ter conhecimentos, dominar outras técnicas da natureza. Você tem exemplos que possa assim, ilustrar para a gente? De De técnicas? técnicas? Sim, então, normalmente eu vou falar as técnicas que eu trabalho, né? Num curso de formação, por exemplo, você pode ter aí mais de 20 técnicas que possam ser aprendidas. É claro que um profissional às vezes não vai trabalhar com as 20, mas é importante que ele conheça todas essas técnicas que estariam disponíveis. Eu trabalho com homeopatia, fitoterapia, os florais frequenciados, que eles entram não, eles saem da categoria de floral tradicional de bar e eles entram nos florais que são frequências, informações dentro de veículos onde a gente ingere aquilo de forma oral ou às vezes até sobre a pele ou aspergindo no ambiente. Ah, tem a terapia bioortomolecular, nós podemos também trabalhar com cristais, com a radiestesia, tanto no tratamento como também na anamnese, né, na investigação de todo o processo que a pessoa está passando, indicar inclusive o melhor tratamento para ela, direcionado através da radiestesia, que é a própria energia da pessoa quem nos direciona tanto o tipo de problema que ela tem, quanto qual seria o melhor recurso a ser utilizado para trabalhar
esse desequilíbrio. Enfim, são muitos, assim, muitos recursos que nós temos. A geoterapia, hidroterapia, dietoterapia, muita coisa que envolve. Nós estamos falando de técnicas que a gente conhece, que trabalham, vamos dizer assim, parece coisa mais física, como as plantas, como a parte das argilas, né? Mas você também falou de radiestesia. Radiestesia é uma técnica energética, Sim. né? Então acaba trabalhando também com a energia, por exemplo, do ambiente, você trabalha com a energia das pedras, dos cristais, como você É, a falou. radiestesia, a gente pode utilizar ela de uma forma, inclusive eu dou aula de radiestesia, é o que eu digo para as pessoas, para os alunos, né, que nós temos um grande arsenal, nós podemos trabalhar ela de várias formas, tanto na investigação daquilo que eu estou buscando, às vezes é muito mais prático de você identificar, porque normalmente às vezes nem a pessoa entende qual é o sintoma dela, e através da radiestesia a gente consegue perceber até aquilo que ela não consegue perceber, captar, né? Até aquilo que ela não consegue explicar, expressar. Então, é uma técnica energética onde nós avaliamos a energia que está sendo emitida pela pessoa e também pode ser utilizada nos tratamentos, porque aí nós usamos gráficos específicos, alguns instrumentos específicos que podem ser utilizados tanto com a pessoa presente quanto à distância, porque a energia não precisa de um meio físico para ela se movimentar e para ela circular. E a radiestesia é isso, além de poder indicar o melhor tratamento que está em ressonância com o tipo de energia da pessoa, porque às vezes a gente vai ter uma resposta muito rápida usando um fitoterápico em uma pessoa e talvez com outra pessoa tenha que usar um recurso diferente, porque somos seres individuais, né? Então, uma coisa que a naturopatia preza muito é olhar com a totalidade do ser, e de forma individualizada. Então, nem sempre o que serve para uma pessoa serve para outra. Às vezes, para uma pessoa vai ser muito mais rápido, para outra não. Às vezes, para uma pessoa a gente vai precisar usar uma quantidade maior e para outra não. Então, é sempre trazer esse olhar individualizado. Por isso, numa consulta, inclusive de naturopatia, não é uma coisa rápida, né? Não é uma consulta de 15 minutos, porque existem várias coisas que a gente precisa perceber ali, não só da questão física da pessoa, mas a questão emocional, a questão mental e a espiritual também. É o olhar holístico, né? Esse olhar integral do ser, sem fracionar nada, sem suprimir informações, sem suprimir nenhuma parte da pessoa mesmo, sem fragmentar. O naturopata, ele é médico? Não. Não, não. O naturopata é um profissional da saúde, mas ele não é médico, né? Existem profissionais da naturopatia que podem ser graduados ou formações profissionais, porque a naturopatia no Brasil, assim como a maioria das profissões, ela não é uma profissão regulamentada. Mas não ser regulamentada não significa que ela não é uma profissão legal, muito pelo contrário. Ela é uma profissão legal, está cada vez mais sendo muito respeitada. Nós não somos médicos, mas existem médicos que estão se tornando naturopatas. Que é uma maravilha, né? Sim, A gente gosta muito. e trazer toda essa integração mesmo, né? Como é que vocês fazem então para investigar? Já que você não é médico, você pode pedir exame? Como é que vocês fazem para olhar a questão da saúde da pessoa nesse sentido? Então, vou falar como eu trabalho, né? Porque cada um tem um método de trabalho, mas a gente precisa ter uma anamnese, não existe um modelo específico, né? Cada um pode ter a sua anamnese, você pode entender quais são as perguntas que você precisa dentro daquilo que você vai trabalhar, dentro da sua abordagem, que aí é o tom do profissional, você desenvolver a sua anamnese, que é um questionário, nada mais é que é um questionário onde eu faço perguntas para a pessoa, ah, perguntando de coisas mais simples a coisas mais profundas. O mais simples seria perguntar se a pessoa é casada, qual é o estado civil dela, porque às vezes só no expressar que se é solteira, se é casada, divorciada, viúva, só aí a gente já pode perceber como que está o relacionamento dela, da forma como ela fala, né? E aí a gente já vai fazendo depois todo um acompanhamento com o restante das respostas que ela vai nos trazendo, para a gente poder identificar a causa da questão que a pessoa traz. Porque a gente sempre procura também trabalhar em cima de uma prioridade. Existem pessoas que chegam com
muitas questões, e aí numa anamnese mais detalhada, aqui eu trabalho, por exemplo, às vezes eu levo 40 minutos conversando com a pessoa só nesse processo, onde eu vou avaliando já as questões emocionais e físicas dela, e e aí dentro da questão física eu avalio todos os sistemas, né, sistema respiratório, sistema digestório, cardiovascular, e aí eu vou identificar qual é o sistema que tem maior prioridade para ser tratado. E depois a gente vai linkando se o estado emocional, se o meio como ela vive, né, se o tipo de estilo de vida que ela está levando, conjugal, profissional, pessoal, está influenciando naquela condição física dela. Porque a ideia é sempre chegar na causa do problema e não tratar sintoma. É, acho que agora Não só tratar sintomas, né. ficou um pouco mais claro agora, quando você falou sobre, se você é casado, se não é, eu falei: onde é que estaria levando essa pergunta?". Sim, agora eu entendi que dá para associar o estado emocional, né, Sim. e acaba desencadeando a doença. É, porque aquilo que a gente pensa, normalmente a gente sente, e às vezes a gente vai agir de acordo com aquilo. Então, se você está dentro de um relacionamento, que não é um relacionamento saudável, que é um relacionamento abusivo, ou um relacionamento insatisfatório, não vou nem dizer que seja às vezes só abusivo, mas você está dentro de um relacionamento, de uma vida que não faz sentido para você, isso vai te causar sensações e emoções que podem te levar a fazer escolhas na vida que vão adoecer seu corpo físico, porque toda questão, toda doença que chega no corpo físico, né, ela começou em outro nível. Ela pode ter começado no espiritual, no mental. O corpo físico é o último estágio da doença. Então a gente às vezes precisa fazer o caminho de volta, né? Porque a gente não conversa só com o sintoma que a pessoa está trazendo, senão a gente só vai ficar pelas bordas e a gente precisa atuar profundamente, porque só quando se chega na causa do problema, na origem do problema, é que a cura pode estar disponível para a pessoa. Bom, então nesse caso, uma pessoa que está num relacionamento doentio, por exemplo, né, um relacionamento, sei, pensar aqui num casal, né, que está num momento de estresse muito grande, isso pode estar, além de estar gerando uma gastrite, por exemplo, que a gente sempre fala assim: a pessoa está no estresse e acaba gerando gastrite, mas pode desencadear outros tipos de sintomas que a gente não percebe. Sim. Então, você está falando de gastrite, né? Né. Gastrite é o quê? Sistema digestório. Então, normalmente, quem tem gastrite, olha como é que a gente vai avançando profundamente. Quem tem gastrite, eu já sei assim, ó, tem alguma coisa na vida dela que ela não está conseguindo digerir. Então, a Olha, gente já vai para a metafísica. E aí eu vou investigando o que que ela não está conseguindo digerir. E aí, se eu perguntei para ela, qual é o seu estado civil? Ah, sou casada. Então eu já sei assim, será pela que postura, tem né. essa postura dela, né, essa forma como ela expressa se ela é casada ou não, será que é aí que está um problema que pode estar, relacionado com a gastrite? Então, a gente vai fazendo toda essa investigação e, às vezes, até questões de obesidade, porque uma pessoa, se ela está num relacionamento com falta de amor, né, se ela não se sente amada, se ela tem necessidade de ser amada, e ela está retendo aquilo, aquela carência, aquela deficiência, ela começa a inchar, ela começa a engordar, né? Então, às vezes, a obesidade está relacionada com isso e com N questões. Então, tudo a gente tem que levar para aquilo que está além do físico. E aí a gente vai trabalhando o físico também e chegando na origem do problema. Maravilha. Bom, e como é que você faz para realizar um atendimento? Como é que funciona, assim, na prática, o atendimento com uma pessoa? Tá, eu trabalho de forma presencial, mas eu também tenho muitos clientes online, que eu atendo online, fora do estado onde eu moro. Então eu vou te explicar como o meu método de trabalho. Na naturopatia clínica, a gente precisa começar pela limpeza do corpo. Limpeza do corpo é a detoxificação do corpo, desintoxicar, né? Remover as toxinas. Essas toxinas podem ser toxinas mentais, podem ser toxinas emocionais e físicas. Então vamos para as toxinas físicas, que talvez seja mais fácil das pessoas entenderem, né? Eu trabalho com método de desintoxicação, onde a gente vai remover parasitas, e parasitas é uma série também de bactérias, vírus, vermes e fungos, que eles atrapalham a imunidade, eles atrapalham o funcionamento das glândulas, dos nossos órgãos, isso vai comprometendo a nossa saúde. Então,
a forma como eu trabalho, a primeira coisa que a gente faz é a desintoxicação. E essa desintoxicação, inclusive, que é a desintoxicação funcional, ela é importante para qualquer tipo de tratamento que a pessoa esteja fazendo, até mesmo se ela esteja fazendo um tratamento com medicina convencional. Bom, retomamos aqui, a gente tinha dar uma pausa aqui para a gente trocar de local por causa do sol. Então vamos lá, continuando o que você estava explicando para a gente, Fabiola. Eu estava falando então da desintoxicação funcional, né, que Certo. ela é importante inclusive em qualquer nível de tratamento que a pessoa esteja utilizando. Inclusive, é uma parte essencial, assim, para quem quer engravidar, para quem quer fazer uma inseminação artificial ou uma fertilidade natural, que a fertilidade natural também é um método que eu trabalho dentro da naturopatia. Então a desintoxicação funcional é por onde eu começo, para limpar o corpo, porque a proposta da naturopatia é exatamente isso, é limpar, regenerar e manter a saúde equilibrada. E aí, nesse atendimento, eu vou identificando todas essas questões. Normalmente, o atendimento comigo leva em 1h30, 2 horas, onde eu vou avaliar individualmente as questões de cada um e depois eu apresentar o plano de tratamento para essa desintoxicação e a suplementação. Às vezes, uma suplementação já de minerais e vitaminas já começa na primeira fase, dependendo do nível de carência, de deficiência que a pessoa tenha, ou a gente dá sequência nessa suplementação numa segunda etapa, depois que a gente já limpou o terreno. Como a gente fala assim, né? Quando você vai fazer uma horta, você não vai plantar a sua semente em qualquer lugar. Você primeiro precisa limpar, tirar as ervas daninhas, limpar o terreno, limpar o solo, preparar o solo para receber aquela semente. É assim que a gente faz também na naturopatia. Inclusive, eu trabalho com método, como eu acabei de falar, de fertilidade natural, que serve tanto para pessoas que querem engravidar de forma natural, como a inseminação artificial. A gente sabe que hoje existem pessoas gastando fábulas assim para fazer uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro, fazendo 2 ou 3 tentativas, né? É um valor considerável de investimento para se fazer e às vezes não dá certo. Então, seria interessante para essas pessoas também, mesmo que elas optem por fazer utilizar esse tipo de recurso para fertilidade, a fazer uma desintoxicação funcional antes para ajudar o corpo a remover as toxinas, não só para melhorar a condição dessa gestação, mas também para melhorar a saúde do feto e dessa criança futuramente. Porque todas as toxinas, elas podem ser transferidas para o feto, para o embrião, para a criança. Então não é difícil, na verdade está sendo cada vez mais comum crianças nascerem com problemas de saúde, com algumas questões que acabam sendo percebidas depois quando a criança já vai para a escola, já está em fase de desenvolvimento assim, e que poderiam ter sido evitadas antes do período da gestação, porque a contaminação foi feita ali no período da gestação. Esse tipo de tratamento com os pais vai ajudar na vida futura até ele chegar adulto, né? Certamente, Nascem crianças mais inteligentes, mais fortes, preparadas para a vida, o corpo preparado para que ele seja uma criança saudável, um adulto saudável, né? Completamente saudável, certamente. né? A gente tem que pensar assim, ó, se nós adultos, né, não estamos com a nossa saúde tão equilibrada, a gente está com deficiência de vitaminas, a gente está com deficiência de minerais e a gente está com o corpo cheio de toxina, que era o que a gente deveria eliminar. Então, como é que tá? Eu já estou com a saúde desequilibrada. Eu vou gerar uma criança, então meu corpo já não tem matéria-prima de boa qualidade para gerar essa criança. Essa criança se alimenta de mim. Então, que tipo de nutriente eu transfiro para ela? Ao invés de transferir nutriente, eu estou transferindo toxina. Então, não é difícil, tem sido comum a gente ver crianças e até bebês já nascerem intoxicados com metais pesados, com alguns parasitas já, porque eles atravessam barreira placentária, eles atravessam a barreira encefálica. Então, isso também vai atrapalhar o neurodesenvolvimento da criança, a saúde dela como um todo. E muitas vezes as pessoas não associam isso. Então, esse tratamento precisa começar antes, para preparar o corpo. A gente começa normalmente 4 meses antes de um período da gestação, para preparar o corpo e você poder produzir aí um super bebê. Olha, que maravilha.
Bom, se eu fosse ter um filho agora, estaria me preparando com certeza, porque depois dessas informações, eu acho que quem quer ter um bebê saudável, quem é que não quer ter um bebê saudável, né? Sim, Isso é um trabalho que você faz com os pais, né? também, sim, faço fertilidade natural. Tá. É, Mas lembrando que tem que me procurar pelo menos 4 meses antes. E nesse período em que a gente esteja fazendo esse método, colocando em prática esse método, não é aconselhável engravidar, justamente porque a gente está na fase de preparação do corpo e alguns recursos que a gente utiliza, que são todos recursos naturais, para fazer essa desintoxicação, caso ocorra uma gravidez, ela pode comprometer, aí pode comprometer também a segurança do feto, né? Não que hajam efeitos colaterais, mas há reações esperadas do tratamento que a gente está fazendo. o bebê já não traz doença com ele geneticamente, ou a epigenética pode mudar isso? Então, se eu estou tratando o meu corpo, se eu vou limpar o meu corpo, vou colocar, além de remover aquilo que não serve, eu vou colocar matéria-prima de qualidade, de alguma forma eu já estou alterando todas as minhas células. E se eu passo isso para os meus filhos, é a genética que já está sendo alterada ali. Então, isso deveria ser muito mais esclarecido para as pessoas. Ah, para a saúde respiratória, para a saúde mental das crianças, para a inteligência. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem uma carência muito grande de iodo. A gente come um sal que não é adequado. Inclusive, já quero deixar uma dica aqui: se você usa o sal de cozinha refinado, que é aquele sal que está mais disponível no mercado, aquilo ali é cloreto de sódio, só tem 2 elementos ali. Então, aquilo não ajuda em nada para a saúde, pelo contrário. Por isso que quando o cardiologista ele orienta que a pessoa não coma sal porque tem pressão alta, porque aquele sal de fato faz mal. Mas existe o sal integral, que contém mais de 80 elementos ali, então fazem bem para a saúde. Aí a gente não tem o iodo, por exemplo, a gente tem uma carência de iodo. A maioria das pessoas estão hoje com problemas de tireoide que dependem da função do iodo. Se eu já tenho carência de iodo e eu vou gestar uma criança com deficiência de iodo, isso vai alterar o QI da criança. Então a gente pode fazer uma suplementação antes exatamente dessa gestação, para que eu melhore o QI, para que eu melhore a condição física da criança, para que eu tenha uma boa gestação, uma gestação sem intercorrência, para que eu tenha uma boa hora de parto, para que eu tenha um leite saudável, para que eu tenha mais leite. É muita coisa. Na verdade, esse trabalho por isso que tem que começar antes da gravidez. Esse seria o ideal, a gente se preparar antes. Nossa senhora, que informação de ouro é essa? Você fala da preparação do solo, né, na parte da desintoxicação. Isso tem a ver com os metais pesados? Então, tem a ver com o metal pesado e tem a ver com a deficiência da carência da própria carência do solo, da forma como, às vezes, as coisas estão sendo cultivadas, né. Existe a monocultura, que a gente sabe que empobrece o solo, existe o solo que está contaminado com uma série de de metais que estão sendo jogados lá, de veneno que está sendo jogado, com a ideia de que se eu coloco veneno na plantação eu vou ter mais alimento mais duradouro, enfim, isso aí também é mito, porque a gente sabe, se a gente acompanha uma plantação agroecológica, uma plantação orgânica, a gente vê que é totalmente possível fazer o cultivo e ter alimentos lindos, maravilhosos, extremamente saudáveis, sem a utilização desses venenos. Então, a gente tem um solo muito empobrecido, na maioria das vezes, e isso vai também. É o mesmo processo. Se eu tenho um solo empobrecido, eu vou gerar um alimento que também não é rico em nutrientes. Nós, enquanto solo para os nossos bebês que vão ser gerados, por isso é que a gente também tem que estar livre de toxinas, livre de venenos e com matéria-prima de qualidade, para eu poder gerar uma semente e poder gerar um fruto saudável. Bom, todo mundo está intoxicado, quem é que está intoxicado? Como é que eu me intoxico? Como é que vem parar metal em mim? Meu Deus do céu, como é que funciona isso? De modo geral, todos nós estamos. E quando eu falo isso, eu fico rindo, assim, porque é engraçado mesmo não pensar que não existe, que existe alguém que não esteja, né? A não ser aqui. Talvez aqui, onde nós estamos agora, com uma incidência muito menor, porque a gente está aqui num lugar muito especial, né, rodeado aqui por uma floresta Maravilhosa. maravilhosa, que a gente não vê avião passar,
Então não tem poluição nenhuma, né, só vitamina verde aqui, ar puro. Mas vamos falar aí da cidade, né, que a maioria das pessoas vivem em cidades hoje. Então é quase que impossível não ter ninguém contaminado nem intoxicado, não só com os metais, mas com outras coisas também, porque a gente, se alimenta de um alimento que está cheio de agrotóxico e com um solo que está contaminado por metais, a gente respira um ar contaminado que também está cheio de metais. Nós podemos utilizar remédios da drogaria que também contém metais e halógenos. A parte da beleza também, o pessoal usa. Sim, cosméticos, né, as mulheres então, algumas mulheres utilizam mais de 200 componentes químicos diariamente, se você for somar todos os componentes dos rótulos de produtos que são utilizados. Então, se você usa shampoo, condicionador, hidratante, a pasta de dente, a maquiagem, o batom, o esmalte, o desodorante, o hidratante corporal, o filtro solar. Então, pega o rótulo dessas coisas que você utiliza e contabiliza os componentes que tem ali, que você vai ver que tem aproximadamente aí uns 200 que você utiliza todo dia, que está Nossa intoxicando o corpo. senhora! Os homens, menos, né? Mas Porque o homem usa menos. mas é difícil, né, viver sem essas coisas. Como é que É faz, né? difícil, por isso, assim, eu digo que não é fácil, mas difícil não é. Dá para ir fazendo pequenas mudanças, né. Acho que a primeira mudança começa na consciência, né, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Então, voltando a falar da intoxicação, né, como é difícil não ter ninguém que esteja intoxicado, é claro que precisa ter uma mudança de hábito para a gente fazer melhores escolhas, mas mais importante hoje, do que a gente pensar que eu não quero me intoxicar, é pensar que eu preciso me limpar, porque é essa que é a questão. Nós estamos intoxicados o tempo todo e às vezes, e muitas vezes é compulsória essa intoxicação, por conta do ar que a gente está respirando e do alimento que está sendo oferecido, mas quantas vezes eu estou limpando isso? Essa que é a questão. Então, eu preciso me preocupar em limpar mais, é como escovar dentes. Se a gente escova dente todo dia, se a gente toma banho todo dia, a gente também precisa ter esse hábito de limpar o corpo dessas toxinas, né? E aí, a partir daí, já identificando quais mudanças de vida, de escolhas a gente pode adotar para a nossa vida para reduzir esse impacto que a gente sofre. Aqui, por exemplo, escolher estar num lugar desse ou morar num lugar desse, consumir alimentos orgânicos, utilizar cosméticos menos agressivos, diminuir a quantidade também, né, de coisas que se coloca na pele, porque o que a gente coloca na pele leva 7 segundos para entrar na corrente sanguínea. Então, essas escolhas, embora pareçam pequenas, fazem grandes mudanças na nossa saúde, na nossa vida. Pois é, eu tô pensando agora, refletindo bastante sobre isso tudo, e preciso fazer uma limpeza. Preciso fazer um detox desse aí. Mas, então o segredo é estar sempre limpando, porque não tem Sempre. como não ter contato com essas É, coisas, né. Não. olha só, vou te dar um exemplo. Hoje, quando a gente fala em desparasitação, que a desparasitação ela engloba então os 4 parasitas que mais conhecidos, né, que são os vermes, bactérias, vírus e os fungos. Vamos falar de verme. Acho que as pessoas acham que lombriga não existe mais, que ameba não existe mais, que a tênia não existe A mais. gente não fica escutando mais isso? Não, quando você pergunta para alguém, né, é uma das primeiras coisas que eu pergunto num atendimento: "Qual foi a última vez que você fez uma desparasitação?". As pessoas nem sabem do que se trata. A não ser pessoas com mais de 40, 50 anos, que a vovó dava o purgante de tempos em tempos para limpar o intestino. E a gente sabe que o intestino tem relação muito grande com uma série, não, não só está envolvido com as nossas questões mentais, cerebrais, né, de depressão, mas com todo o nosso corpo, influencia no fígado, enfim. Então, limpar o intestino é por onde a gente também começa. E quando eu estou falando de desparasitação, eu não estou dizendo que existem vermes, parasitas só no intestino. Eles andam pelo corpo inteiro. Eles caem na corrente sanguínea, eles chegam nos órgãos e se alojam nos órgãos. Por isso que quando você vai fazer um exame de fezes, não pode não acusar, pode dar negativo. Porque às vezes, primeiro que precisa fazer vários exames de fezes repetidos para você identificar que ele está presente nas fezes.
mas às vezes ele está alojado em outro lugar fazendo um estrago, comprometendo, por exemplo, a função do fígado, e aí a pessoa tem uma inflamação hepática, está cheio de sintomas e não sabe, não descobre o que, que é, e aí quando a gente vai testar, a gente descobre que tem parasitas ali. Então, essa limpeza, né, que a gente está falando da desparasitação, foi um hábito que se perdeu. E ela precisa ser feita pelo menos, o ideal é que fosse feita a cada estação do ano. Ou seja, 4 vezes ao ano, para eu manter o meu corpo limpo. Porque os parasitas, os vermes, eles não andam sozinhos. Se eu tenho verme, eu tenho bactéria, eu tenho vírus, eu tenho fungo. Então a gente chama isso, é uma facção. Os vermes, eles armazenam dentro deles vírus, bactérias e alguns fungos. Quando eu mato o verme, eu elimino o verme e eu tiro o verme, eu também estou eliminando esses outros parasitas. Aí tem gente que fala assim, mas o corpo precisa de bactérias. Sim, nós somos mais bactérias do que humanos. Mas existem alguns recursos que a gente utiliza que são recursos seletivos, onde a gente vai eliminar só aquilo que não serve. Então, as bactérias boas, elas são preservadas. Né? O que às vezes não é um tratamento seletivo é quando você toma um antibiótico da drogaria, que ele vai eliminar, pode eliminar a bactéria ruim e com certeza ele vai eliminar a sua bactéria boa. Então, o tratamento seletivo é diferenciado. Então, essa questão da desparasitação, por exemplo, que os profissionais integrativos, os naturopatas estão falando, estão batendo muito nessa tecla agora, porque isso se perdeu, as pessoas não sabem nem mais do que se trata. Eu atendo crianças também, e crianças com 10 anos, já tomou alguma vez remédio para verme? Nunca. Então, e aí a gente vê crianças hiperativas, agitadas, isso tudo pode ser uma sintomatologia do verme que ela pode ter ali. Nossa senhora. Tem alguma coisa assim, algum caso desse de vermes que você tenha pego, identificado, reconhecido, ficado sabendo? Que a gente tem verme, sei lá, no estômago, na cabeça, isso acontece? É normal Muito, isso? muito normal. Vou contar um caso simples, assim, que me veio à cabeça agora. Eu atendi uma pessoa com um problema de bursite. Ela já estava para operar o ombro, né? E, e aí, quando a gente tem esse olhar para os parasitas, a gente sabe que existem parasitas aqui na região hepática que eles vão subindo, porque eu não falei que eles andam, eles vão andando, as larvas vão andando, e aí, por exemplo, chega uma larva no cérebro, ela fica ali, ela vai se desenvolver e pode se tornar um verme grande. E quando eles vão tentando sair do fígado, eles podem entupir os dutos biliares, e isso causa inflamação, vai comprometendo toda a função então do órgão. E aí eles vão se alojando e vão tentando subir, e isso vai inflamando. Se você tem os dutos inflamados, principalmente nessa região aqui hepática, né, mais superior aqui do tórax, isso começa a inflamar os dutos e aí começa a, a ter uma relação aqui com o seu ombro ou com a parte do pescoço. Então eu falei assim para ela, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma experiência. Eu não vou dizer aqui o que foi que eu utilizei, porque eu não quero sugestionar ninguém a utilizar esse recurso, porque existe a dosagem, né? Precisa ser acompanhado por um profissional. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você provavelmente tem... Ela nunca tinha feito uma desparasitação na vida, e ela tinha 50 anos. Falei assim, utilize esse recurso aqui. Se a sua dor passar, você já vai saber o que é. E, enfim, a gente estava iniciando um processo de limpeza intestinal nela. Mas eu dei uma dose só de uma coisa para ela fazer. E aí ela disse que, de fato, passou. Eu falei assim, você vai usar só essa vez, e é para você saber que isso tem relação com parasita. Porque quando a gente fala assim, essa dor do seu ombro, essa bursite é um verme, a pessoa não acredita, né? Ela tá maluca, tá louca. Eu já É. estou para operar, eu tenho que... Porque o ligamento tal, né? Então, e aí eu falei assim, então você faz isso para você ver. Eu quero que você constate isso, não é só para eu ficar falando aqui, porque quando a pessoa ela entende o que está acontecendo com ela se compromete com o tratamento. E aí, dito e feito. Ela Nossa fez senhora. e a dor passou e, enfim, depois ela até nem concluiu, até porque ela ficou nem concluiu o tratamento porque ela ficou melhor antes do esperado. Você comentou, eu estava falando sobre o fígado, rapidamente aí, eu fiquei me associando a essa questão, o quanto o nosso fígado deve estar comprometido então, se a gente anda se intoxicando tanto, não? Isso é É. comum? Então, o fígado tem mais de 500 funções, ele exerce mais de 500 funções no organismo e é um dos principais órgãos, né, Anderson? Porque
tudo passa por ele. O filtro, o fígado é o nosso filtro, é o grande amigo. Normalmente, estou passando mal do fígado. Se você está passando mal do fígado, é porque é um sinal de que ele está pedindo socorro. Então, tudo é metabolizado lá. E eu pergunto também uma outra questão, né? Quantas vezes você já limpou o fígado? Então, se você tem um ar-condicionado, que você não limpa o filtro do seu ar-condicionado, ele vai gelar bem? Não vai. Então, você também precisa limpar o fígado. Dá para limpar o fígado? Dá para limpar. Existem protocolos naturais, são plantas medicinais que a gente utiliza para fazer a limpeza do fígado. E existem tinturas fitoterápicas que toma-se durante 30 ou 60 dias. Aí vai depender do estado de cada pessoa. Existe todo um protocolo que se faz para a gente limpar o fígado e o intestino juntos, De forma né? natural? Natural, tudo natural. Olha, não preciso me encher de remédio, nada, fazer Não, cirurgia. porque olha só, se você já está com o fígado intoxicado, né? Hoje então nós temos uma grande parcela das pessoas dizendo que tem esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Por que o fígado está gorduroso? Porque se tudo é metabolizado nele e a gente está comendo alimentos intoxicados, está utilizando um monte de cosmético, intoxicando não na pele, né, mas intoxicando com uma série de cosméticos, e, enfim, e tudo vai metabolizar no fígado, eu estou sobrecarregando ele. E ele vai acumular gordura porque ele não está mais dando conta de filtrar essas toxinas. Então, por isso que tem que limpar sim. E aí, quando a gente limpa, uma das coisas é remover também os vermes, porque onde tem metal pesado, tem verme envolvido. O Tá. parasita gosta de metal pesado. Por isso que essa limpeza, essa desintoxicação funcional, ela inclui isso, a neutralização de metais e a neutralização de parasitas. Você consegue fazer, através de um exame, olhar um exame de sangue, identificar alguma dessas coisas, alguma de tratamento nesse sentido? Sim, o exame laboratorial, o exame de sangue, nos dá pistas, por exemplo, e também a gente trabalha eu trabalho com técnica de biorressonância, que a gente não precisa de um material físico, né, de um material biológico da pessoa. A gente pode testar com instrumentos, uma coisa bem simples assim de fazer, totalmente indolor e muito mais assertiva até às vezes do que o laboratório, os testes de laboratório. Mas sim, existem algumas referências ali nos testes laboratoriais, quando a gente tem os basófilos e eosinófilos ali, quando ele está um pouquinho alterado, a gente já sabe, inclusive, se o corpo da pessoa está lutando contra algum parasita grande. E aí, quando a gente fala parasita grande, é um parasita já adulto ou de tamanho grande mesmo, como as tênias podem chegar até 5 metros de comprimento. Nossa senhora! Bom, e pelo que eu vi agora, eu tenho mais de um caminhão de perguntas. A gente pode estender isso aqui durante Tem aqui horas. assunto é o que não falta. Nossa senhora, se fosse, eu pensei que a gente fosse falar só de planta, mas já estamos falando de, nem entramos nas plantas, não falamos nada das plantas Uhum. praticamente, né? E falamos de um monte de coisa técnica aqui Não, que então eu... deixa eu dar uma dica, já que Ah, as por pessoas estão, favor. para quem está assistindo aqui, eu vou dar uma dica aqui de coisas simples que a gente pode utilizar para ajudar o fígado e para ajudar a remover metal pesado, Isso a tá? gente gosta. Então, tintura de coentro é maravilhoso para fazer uma quelação de metais pesados. Precisa utilizar de 30 a 60 dias, tintura de coentro. Por que a tintura? Porque a tintura é altamente concentrada, ou então você teria que ingerir coentro todos os dias numa proporção que fosse ideal, adequada para você quelar esses metais. E vai fazer o quê fazendo isso com o nosso corpo? É como se ele fosse absorver os metais, porque olha que informação importante, esses metais pesados que a gente, chumbo, alumínio, o flúor, que a gente também, que não é um metal, é um halógeno, mas está na pasta de dente, está na água que a gente toma banho, isso tudo precisa ter um equilíbrio dentro do corpo, né? Então a gente consegue, existem recursos naturais que a gente tem que colocar no corpo, porque eles não saem de lá sozinhos. Não é como você vai bebendo água que você vai filtrar, isso vai sair. Os metais pesados, eles são acumulativos. Então, se eu tenho 50, 60, às vezes ou até 10 anos de idade, como eu falei que as crianças já estão nascendo com carga de metais pesados alta, porque os pais acabaram passando para eles, mas imagina uma pessoa com 50 anos de idade que nunca fez uma limpeza de metais pesados, né? Então, e está acumulado nesse corpo há quanto tempo? Então, dá para fazer
A gente pode utilizar a tintura de coentro, que é excelente para isso. Tem outros recursos também, tem o quiabo, que é a água do quiabo. Eu vou dar essa dica também da água do quiabo, que ela pode ajudar aí, por exemplo, na hora que você for pintar o cabelo, né? As mulheres aí que pintam, homens também agora pintam bastante cabelo. Você foi utilizar uma tintura no cabelo. Normalmente essas tinturas, elas são muito carregadas com chumbo. E chumbo deixa as pessoas mais agressivas, ela altera o comportamento das pessoas, né? Deixa as pessoas mais, não só mais irritadas, mas com raiva, impulsivas. Então, quando você for utilizar uma tintura de cabelo, no dia seguinte você pode tomar água de quiabo. Você pega 3 quiabos, arranca a cabeça do quiabo e corta ele comprido, tá? Você tem o quiabo assim, você corta ele de comprido assim ao meio e deixa de molho num copo com 200 ml de água. Pode deixar da noite para o dia. E aí de manhã você vai coar aquela água e vai ingerir. Não precisa fazer mais que 3 dias, apenas 3 dias. Existe artigo científico numa universidade, é uma pesquisa, eu não me lembro se foi numa universidade de Goiânia, mas eu tenho essa pesquisa guardada, comprovando a ação do quiabo na quelação de metais. Então existem alguns recursos que quando entram no corpo da gente, eles absorvem o metal para eles e depois eles vão, aí sim a gente consegue eliminar através de fezes ou urina e das linfas. E parece uma coisa simples de fazer, Isso é não? simples de fazer, mas lembrando que a água de quiabo não pode passar de 3 dias, você faz somente 3 dias. Agora, se você vai usar a tintura de coentro, a tintura de couve mineira, né? Também é muito bom, é um quelante muito bom. E existem os outros suplementos que a gente encapsula também. Tem gente que tem dificuldade de achar a tintura de bebê, né? Dicas, mais dicas, tem mais dicas? Do que você quer? Ah, eu Tá, gosto vou de dar eu então eu eu dica. gosto de dica para melhorar da saúde. Então, eu vou dar dica para desparasitação, para verme, tá? Que eu acho que são coisas simples que a gente pode fazer, ó. Consumir bastante caroço de abóbora, você pode comprar o caroço de abóbora, eu prefiro fazer, tá? Você Para compra eliminar vermes. para eliminar vermes. Com caroço de abóbora, Caroço de abóbora é bom para ascaris e é bom para tênia. Só que assim, você não vai comer um dia e vai achar que você vai eliminar o verme, tá? A tênia, por exemplo, é um parasito bem complicado de ser eliminado. Esse tipo de tratamento que eu estou falando aqui, que é uma dica, às vezes precisa fazer 30 dias seguidos e as pessoas não têm disciplina, elas esquecem, elas depois largam pela metade e vai dizer que não funcionou. Então precisa de 30 dias. Você compra uma abóbora bonita, aquela que você vai jogar aquelas semente. sementes fora, você lava as sementes, põe para secar ao sol e depois você pode torrar ou na frigideira ou torra ou assa no forno e você mastiga, é até gostoso, tá? É um Bota um salzinho? belisquete, pode colocar um salzinho, é um belisquete gostoso, Sal integral que você falou, né? sal integral. E aí você pode comer para 30 dias para ajudar a limpar o seu intestino, tá? Essa é uma dica legal para vermes. E a gente também trabalha com as tinturas fitoterápicas, né? O bom é que as tinturas, dependendo da combinação de tinturas que você vai usar, elas têm um amplo espectro, porque normalmente quando você vai usar um remédio da drogaria, eles cobrem no máximo 15 vermes, então, e a gente pode ter mais de 300 Nossa tipos senhora. no corpo disponíveis, né? E então por isso que é interessante também fazer o teste de biorressonância para identificar qual verme a pessoa tem, porque aí a gente atua diretamente nele. Existem outras coisas também, tem frequências bioelétricas que a gente usa para eliminar o verme, mas não dá choque não. Mas aí precisaria ser um tratamento Ah, presencial. é um aparelhinho que se coloca, que também elimina Tem um verme. tratamento de biorradiação, onde a gente atua na eletricidade dos parasitas. Então a gente Olha aqui, provoca um curto-circuito neles e eles morrem. Mas você a faz pessoa não tem o verme, não naturopata tem, não tem choque, não. o naturopata pode fazer isso? Você faz isso? Pode fazer, mas assim, isso não faz parte da grade da naturopatia, de uma graduação, por exemplo. Ah, tá. É É que uma, você são trabalha com isso recursos, eu também. trabalho, sim. São Que recursos que a gente vai introduzindo, porque não dá para parar de estudar, né, Anderson? A e gente tem que estudar muito todo dia. se eu pudesse resumir nosso bate-papo, seria para cuidar da saúde hoje, né, ao olhar da naturopatia, seria então desintoxicar. Quais seriam os pilares disso então? Desintoxicar, Primeiro, desintoxicar, limpar o terreno, limpar o limpar o terreno. corpo. Uhum. E Depois a gente regenera. E como que a gente regenera? Trazendo recursos, matéria-prima de qualidade, que podem ser os minerais, vitaminas, a terapia bioortomolecular,
os alimentos adequados, né, a gente pode trabalhar com os nutracêuticos, que são os alimentos adequados que vão ajudar os aminoácidos, que vão ajudar não só a regenerar o corpo, mas manter a saúde em dia. Então é um conjunto de coisas. Então o olhar da naturopatia, ele é, como você falou no início, é um olhar integral, você olha o corpo A como um todo. naturopatia, Anderson, cuida da saúde. O problema é que a maioria das pessoas só está tratando da doença. Ou seja, quando a doença aparece, eu vou tomar um remédio para minimizar aquele sintoma, mas aquilo nunca é resolvido porque eu não estou indo na origem do problema. A naturopatia, ela pode trabalhar o sintoma, como eu falei, mas o profissional que está só olhando para sintoma, ele não tá executando 100% do papel dele, porque a gente tenta minimizar o sintoma para reduzir o sofrimento da pessoa, mas eu preciso mirar na solução do problema, que é a origem do problema. Por que que aquilo está acontecendo? E aí a gente consegue ter resultados bem bacanas com isso. Que maravilha de papo, adorei. Bom, mas não acabou, né? Porque eu tenho um anúncio para fazer aqui muito legal. Passar agora para os nossos amigos aqui do canal que a partir de hoje a Fabíola também vai estar aqui conosco, ajudando, né, nas entrevistas, no bate-papo e trazendo várias dicas para a gente aí de saúde, né, Fabíola? Eu fiquei muito feliz, eu acho que vai ser muito rico para o canal. Eu precisava dividir isso com alguém, realmente alguém que tivesse conhecimento. E muito obrigado por você se somar aqui conosco no canal, e as pessoas vão adorar. Você é uma pessoa muito querida que eu acompanho na internet já. Você é suspeito para falar. Não Depois eu vou posso. contar para vocês, ó, o segredo, por que que ele é suspeito para falar. Pois é. Bom, seja muito bem-vinda ao Obrigada. nosso canal. Então, pessoal, a partir de agora, não estarei sozinho, né, nessa tarefa agradável de levar informações da saúde para vocês, mas também com a Fabíola aí dividindo essa, essa jornada aí da saúde natural com todos nós. Obrigado, Fabíola, seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade de contribuir de alguma forma para esse mundão. Espero que essa mensagem e as próximas que virão possam se espalhar pelo mundo, que você possa sempre estar aqui, ative o sininho, curte, compartilhe esse vídeo, porque pode ajudar muita gente. Eu estou muito feliz de poder contribuir mais de alguma forma, e ainda mais com uma pessoa tão especial, que é o Anderson Furtado. Cá estou eu, do outro lado. Então agora eu vou contar para vocês um segredo, por que que ele é tão suspeito para falar. Nós somos um casal, nós somos marido e esposa, então para mim é uma honra estar aqui nessa Com jornada, muita alegria. nessa jornada com ele, e com vocês também. É isso, pessoal. Segredinho revelado. Casal que caminha junto é mais feliz. Ó, obrigado, Fabíola, mais uma vez. Obrigado a você que está aqui conosco acompanhando. Fabíola já chegou chegando, já disse aqui o recado. Curte o Tem canal. muita coisa para surgir. Segue aqui o canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho, isso ajuda a gente a levar essa informação para mais pessoas, viu? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade Até aí. a Beijo no próxima. coração.